Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ó Senhor, aviva-nos. Esse é o nosso clamor, como temos cantado nessa noite. Aviva-nos mediante a exposição das Escrituras, para ouvirmos a Tua voz verdadeiramente em nosso coração. Que o nosso coração seja do Senhor neste momento, pois é o nosso desejo estarmos mais perto de Ti. Perto do Senhor através das orações, da reverência, dos cânticos, também ouvindo a exposição da Palavra de Deus para a nossa alma, que está necessitada para cada dia sobreviver nesta peregrinação deste mundo, onde a Palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Só temos ao Senhor a suplicar. Ó, como eu amo a Tua lei, diz o salmista, que nessa noite possamos fazer a mesma coisa, clamarmos em nosso íntimo, que amamos a Tua lei, que queremos a cada dia estar perto do Senhor, pois perto do Senhor é o nosso contentamento. Nos dá fé, ó Pai, neste momento para crermos na Tua palavra. Os que nos visitam, os irmãos em Cristo, o Senhor possa fazer uma obra poderosa, pois o Senhor faz este milagre de abrir o nosso entendimento e de sermos capacitados pelo Teu Espírito de ouvirmos a Tua voz no íntimo do nosso ser, para entendermos que as Escrituras são a palavra de Deus e elas não voltam vazias. Que nessa noite a Tua palavra possa se encontrar em bênção para nós, no Evangelho de Cristo, na tão grandiosa salvação para cada um de nós. É isso o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses versículos do 14 ao 17, muito importante que os irmãos percebam que Paulo retoma o que ele falou no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Observamos na pregação passada essa cooperação desses irmãos no que tange a essas ofertas, e Paulo aqui no versículo 10 começa com essa gratidão para os filipenses. Ele faz uma pequena digressão, vamos dizer assim, no sentido de recuar um pouco nos versículos 11 ao 13 para demonstrar que o seu contentamento, apesar das dificuldades, era Cristo Jesus. Mas agora Paulo retoma o que ele falou no versículo 10 e ele dá um passo à frente. Ele expande mais o que nós iremos observar aqui, que é principalmente a cooperação no ministério. Então Paulo no versículo 10 recebe as ofertas desses irmãos com alegria. As ofertas é uma evidência tangível do cuidado que esses irmãos tinham por Paulo, e Paulo diz que através disso o seu amor foi florescido de novo. Ele percebeu essa renovação do cuidado deles diante dessas ofertas. Mas agora, nesses versículos aqui que nós acabamos de ler, os versículos 14 ao 17, Paulo agora vai evidenciar a cooperação deles, ou seja, a parceria diante das suas necessidades. Então esse é o ponto de Paulo. Versículo 15, nós vamos observar que essa parceria, essa cooperação está ligada principalmente ao Evangelho de Jesus. Os filipenses demonstram isso. Então nós temos aqui uma mistura de amor e serviço. Esses irmãos estavam se sacrificando diante das ofertas. Epafrodito fez todo aquele processo, a rota para chegar diante de Paulo e entregar essas ofertas, mas ao mesmo tempo nós vemos aqui um sacrifício de amor, um
Um sacrifício que demonstra essa mistura que o próprio capítulo 5, quando o apóstolo Paulo começa a sua epístola, ele também tem essa mesma preocupação, quando ele está introduzindo essa ação de graça de maneira implícita, e ele finaliza de maneira explícita essa gratidão, quando ele afirma que pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, que ele vai falar basicamente aqui também, no versículo 15 em diante, que esses irmãos estavam desde o início cooperando com o Evangelho de Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja que essa comunhão, essa cooperação, essa obra de Deus que começou, versículo 7, Paulo enche esta cooperação de gratidão, de serviço e de amor. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então eles cuidaram de Paulo, e como é que eles cuidaram de Paulo? Nas ofertas, e essas ofertas demonstraram o seu amor por Paulo. Então há uma aqui, a comunhão do Evangelho está relacionada a essas duas coisas, quando Paulo tem em mente cooperação do Evangelho, a comunhão. Essas ofertas é uma forma tangível de externalizar o amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo, todo esse sacrifício que ele vai relatar aqui nesses versículos, e por isso Paulo está agradecendo a Deus. Ele finaliza com esta nota bastante pessoal, esse reconhecimento, demonstrando essa profunda gratidão. Diante dessa breve introdução, nós podemos dividir 3 pontos aqui desses versículos que nós iremos observar nessa noite. Primeira coisa, Paulo compartilha as suas necessidades. Em segundo lugar, nós devemos observar a reciprocidade uns com os outros, que ele vai falar aqui de dar e receber. E por fim, no versículo 18, aqui no versículo 17, perdão, nós temos a reciprocidade divina. Deus também dá algo para nós diante daquilo que nós fazemos perante a obra do Senhor. Então, compartilhar nossas necessidades. Segundo, essa reciprocidade entre nós. E terceiro, a reciprocidade divina, também Paulo tem em mente quando ele escreve esses versículos. Então, em primeiro lugar, versículo 14. Olhe para as Escrituras, compartilhando as nossas necessidades diante dessa gratidão da ação de Deus, mediante aquilo que ele tem feito. Paulo começa afirmando: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então, como vimos na pregação passada, de maneira básica, retornando ao que a gente falou agora há pouco, Paulo deixou bem claro, nos versículos 11 ao 13, que o seu foco, apesar de tudo que ele estava vivendo, era o contentamento em Cristo. Ele retoma o versículo 10 para mostrar a esses irmãos que ele não estava minimizando o presente deles, porque na continuação do versículo, quando ele agradece no versículo 10 essas ofertas, e depois ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de que não importa se caso vocês não tivessem dado essas ofertas, eu quero que vocês saibam, e eu quero ensinar a vocês, que o nosso maior contentamento é no fortalecimento de Cristo em todas as circunstâncias. Então, no progresso, possa ser que alguém pensasse que Paulo estivesse minimizando a oferta deles. Paulo começa agradecendo, depois fala do contentamento. Parece que Paulo não tem essa alegria de fato nas ofertas que ele tem recebido. Então Paulo quer desmistificar, tirar qualquer pensamento errôneo da congregação ou de alguns falsos mestres que porventura queria tirar esse relacionamento próprio dessa cooperação que Paulo tinha com esses irmãos. Então Paulo ele retoma o versículo 10 justamente para demonstrar que ele não estava minimizando o presente que ele estava recebendo desses irmãos, ou a oferta deles. A própria expressão todavia, quando ele inicia aqui o versículo, explica isso. Ele tem esse intuito, todavia, ou seja, apesar disso. Apesar disso o quê? Do contentamento que ele tinha em Jesus. Apesar do meu contentamento, de eu entender que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, mesmo assim, eu quero que vocês saibam, em primeiro lugar, que vocês fizeram bem. Vocês fizeram bem, é a ênfase de Paulo, ou seja, resgatando o florescimento que ele tinha no versículo 10, sobre que as ofertas foram importantes, por isso que ele coloca essa ênfase. Todavia, apesar disso, vocês fizeram
bem. Essa palavra bem quer evidenciar isso. As ofertas de vocês foram um bem para mim. Elas foram importantes, elas têm o seu cuidado próprio na direção de Deus, na providência do Senhor. Ela foi de maneira maravilhosa porque trouxe renascimento, florescimento para a minha alma. Ela teve um propósito bem abençoador na minha vida, demonstrando o cuidado de vocês. Então esse bem demonstra essa parceria, essa associação que os filipenses tinham com o apóstolo Paulo. Quando ele continua, se os irmãos olharem para o texto, esse bem está relacionado à palavra associando-vos, que é a palavra comunhão. A comunhão, a participação. Então veja que essa participação, essa comunhão, esse bem está associado aqui à tribulação de Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava diante dessas dificuldades, e essa oferta, essa bênção, essa participação contribuiu de alguma forma na tribulação ou nas tribulações que Paulo estava enfrentando. Estes irmãos se associaram com Paulo, melhor dizendo, em sua aflição. E como é que eles se associaram a Paulo em sua aflição? Quando eles enviaram essas ofertas. Epafrodito foi até eles, colocou essas ofertas, e Paulo nos diz: vocês fizeram muito bem. A parceria de vocês, o presente, foi valioso para mim. Eu estou alegre, eu estou feliz, e eu retorno o meu argumento perante a vocês para dizer que a oferta não é algo que eu desprezo, mas apesar do contentamento, eu ainda me alegro na contribuição que vocês possuem diante da direção de Deus. Então Paulo, ele tem esse intuito aqui no progresso da sua argumentação. Algo interessante é o termo que ele utiliza aqui para tribulação. Essa palavra tribulação, ela tem basicamente 3 focos no Novo Testamento. A primeira delas é as dificuldades da vida. Nós lemos um texto nessa noite, que é Romanos capítulo 5, quando nos fala sobre a paz de Deus. E Paulo, no versículo 3, nos diz, mais uma vez lendo para os irmãos, nós já abrimos esse texto, quando ele afirma: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então a palavra tribulação em Romanos capítulo 5, nós temos também 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, capítulo 7, versículo 4 também, tem esse intuito de nos mostrar as dificuldades da vida. Nós que somos crentes em Jesus, iremos passar por muitas tribulações. Jesus próprio nos disse isso: eu vos dou a minha paz, vocês irão passar por tribulações. Então, enquanto nós estivermos nessa vida, teremos dificuldades, tribulações, aflições. Então, a palavra tribulação tem essa ênfase no Novo Testamento. Mas também nós temos as tribulações dos últimos dias, ou dos últimos tempos. Nós podemos observar isso em Mateus capítulo 24, os irmãos podem abrir o texto e observarem de maneira vívida, olhando para o texto, quando nós estamos aqui no sermão escatológico de Jesus. Quando a gente fala sermão escatológico, é porque é o sermão dos últimos dias, e alguns acreditam que esse sermão escatológico ele tem um duplo cumprimento. Se cumpriu em 70 depois de Cristo, na queda de Jerusalém, mas também tem uma parcela de ênfase futura nos últimos dias, ou seja, no término, quando todas as coisas estiverem sendo concentradas. Apocalipse, nós vemos muito essa questão também dos últimos dias, e o retorno de Jesus, o sinal do céu. Jesus retorna e ele julga todas as coisas. Então, este sermão escatológico, possivelmente, na interpretação, tem este duplo cumprimento. Nós temos lá o abominável da desolação. Quem é este abominável? Possivelmente, alguns vão dizer que foi Tito, um general romano que veio e destruiu Jerusalém. Ele foi uma espécie de anticristo, mas este anticristo, naquele momento presente, apontava para o anticristo futuro, que é o anticristo que nós sempre, estamos aí falando nos corredores da igreja, e é algo também que a gente deve, nas escatologias, nas ênfases escatológicas, também evidenciarmos que possivelmente nós teremos um personagem histórico futuro ainda que perseguirá o povo de Deus. Então, Mateus 24, veja só, o sermão escatológico, sobre aqui o versículo 21.
quando Jesus nos afirma: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E o versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, um ponto interessante quando a gente fala sobre esta tribulação, no versículo 29, é muito importante, aqui no sermão escatológico de Jesus, dessas tribulações aqui, que alguns acreditam que já aconteceu e irá acontecer, duplo cumprimento. Essa expressão, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, alguns vão argumentar que essas expressões são expressões simbólicas, para denotar o julgamento de Deus naquele contexto. Porque quando a gente olha para Tito e a gente estuda Flávio José, outras expressões, foi algo muito escuro, algo muito tenebroso, foi um julgamento quase ali, muito perceptível. Então, quando a gente olha também no contexto do Antigo Testamento, nós temos algumas profecias no contexto ali do povo de Israel, que também denota essas expressões, e quando a gente lê, é algo de maneira simbólica, vamos dizer assim, para tratar um julgamento, um juízo. Então, alguns argumentam que isso já aconteceu em 70 depois de Cristo, mas acontecerá de maneira mais evidente quando Jesus retornar. Tá certo? Mas é algo apenas para os irmãos terem esse gostinho de Mateus 24, essa expressão tribulação, que é algo importante também, que está, de alguma forma, conectado aqui a este sermão escatológico. Mateus 24 é um texto difícil, não é um texto simples. Se fosse algo simples, nós não teríamos diversas interpretações no próprio cristianismo, né? Então, se há diversidade, é porque é um texto difícil. Quando é um texto simples, nós temos diminuições de interpretações, porque é algo mais claro. Mas a escatologia é algo de fato difícil, e já se foi falado que a melhor profecia é aquela que já é cumprida. Por quê? Porque a gente sabe como ela de fato aconteceu. Mas é algo que, quem sabe, a gente estiver nesse sermão escatológico, a gente tenta expandir um pouco mais, depois os irmãos estudam sobre essas expressões, apenas para os irmãos perceberem a importância de a gente ver essa tribulação de uma perspectiva histórica, presente em 70, mas também algo futuro que irá acontecer. E também Paulo, ele tem a percepção desta tribulação como o nosso sofrimento em relação a Cristo, que é a ênfase maior dessa palavra tribulação no Novo Testamento. Então, tribulação, dificuldades da vida. Segundo, as tribulações dos últimos dias, mas a ênfase maior dessas tribulações é o nosso relacionamento com Jesus. Então, nós temos um exemplo disso em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, um texto muito interessante. Versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Então, Paulo aqui falando sobre essas necessidades, eles se associaram com ele está diante dessa tribulação. Então, o ponto de Paulo nessa tribulação aqui, o foco é o relacionamento com Jesus, e por isso nós estamos sofrendo. Nós estamos aqui passando por essas dificuldades por conta do nosso amor por Jesus, e a prova disso é que Paulo estava preso, né? Então, versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta, veja, das aflições por Cristo. Não quer dizer que havia falta no sacrifício perfeito de Cristo, não é isso que Paulo está dizendo. O que resta nas aflições é por causa da nossa identidade com Jesus, e por conta disso há uma parcela de sofrimento do povo de Deus pela nossa identificação com Ele. Então, eu já falei sobre
as aflições messiânicas, os irmãos vão lembrar dessa expressão aqui em nossas pregações. Então há essa associação do sofrimento de Cristo para o povo de Deus. Se associar com Jesus, estar com Jesus, viver na luz, ser sal, verdadeiramente, é nós passarmos por estas aflições de Cristo. É uma parcela, o que resta das aflições de Cristo. E a própria aflição maior, nós lemos em Mateus, a grande tribulação. É uma parcela ainda futura que o povo de Deus irá enfrentar. O povo do Senhor, né? Então veja, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então veja que a palavra de Deus, essa palavra plena, a palavra de Deus diretiva, o cumprimento, aquilo que nos foi confiado, esta plenitude requer aflição, requer sofrimento. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, então os gentios se aproximando de Cristo, a separação agora foi tirada. Nós lemos o texto de Romanos, nós éramos fracos, mas agora nós estamos em Jesus, na luz, a esperança da glória. Por conta disso, Paulo anuncia o evangelho a todo homem, ensinando a todo homem a sabedoria, para que possamos nos apresentar perfeitos e maduros em Jesus. Então, tribulação, quando Paulo fala aqui no texto, associando-vos na minha tribulação, foca essa parceria. Esses irmãos estavam contribuindo para que essa dificuldade de alguma forma pudesse ser apaziguada, para que Paulo continuasse pregando o evangelho diante aqui das suas necessidades. Então esse é o primeiro foco, algo bem simples, bem básico. A gente retorna aqui para Filipenses para observarmos essa reciprocidade nos nossos relacionamentos. Volte para o texto, porque depois de Paulo falar da relação deles em termos de parceria em suas tribulações, Paulo agora coloca um breve relato da história dos filipenses para evidenciar isso. Então como é que Paulo ele trabalha, né? Ele trabalha na fundação dessa igreja. É muito interessante isso. Paulo, retornando aqui a sua carta, a sua pessoalidade, ele vai para a história. Esses irmãos tinham uma história muito bela com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo plantou essa igreja. Paulo chegou no contexto de Filipos, Lídia, alguns acreditam a primeira convertida, depois alguns até afirmam, né, na casa de Lídia, toda a reunião da congregação, todo esse processo. Então, na relação de Paulo, nós vemos tribulação, pregação, e depois Paulo foge por conta da tribulação, quando nós temos aquele cântico louvando o terremoto de Deus, aquele processo todo. Então, há uma relação de Paulo com esses irmãos, e Paulo quer mostrar aqui essa reciprocidade que existiam entre eles. Então, Paulo volta ao início da associação deles, desta comunhão. Então, Paulo basicamente vai recapitular a sua história, a sua parceria com esta congregação, para mostrar essa reciprocidade, esse relacionamento bem íntimo. A minha relação com vocês começa desde a sua fundação. Então veja que no versículo 5, ele fala isso, ó. E sabeis, também vós, está dando ênfase aqui, ó Filipenses, vocês sabem que no início do evangelho, nós já lemos capítulo 1, cooperação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Então Paulo está retornando isso, colocando de maneira mais explícita esse início e essa gratidão. Então veja que a expressão início do evangelho aqui significa nos primeiros dias da pregação do evangelho. Paulo anunciou pela primeira vez, ele foi a primeira pessoa que chegou, pregou, e as pessoas começaram a se converter. Então a história, desde o início, Paulo está colocando aqui perante eles. Então é interessante que quando Paulo fala início do evangelho, Paulo demonstra esse relacionamento pessoal que existia entre eles e coloca Cristo. A minha relação com vocês se dá através do evangelho. Desde o início, quando eu preguei, como é que a demonstração do nosso relacionamento se tornou visível? Quando vocês receberam o evangelho. Quando vocês aceitaram o evangelho, ou seja, Jesus cimentou os nossos relacionamentos.
Há uma parceria, uma cooperação da relação deles, Paulo, os filipenses e Cristo. É Cristo que é a cola que cimenta os nossos relacionamentos, que nos une. O Evangelho de Cristo nos coloca no mesmo patamar, na mesma direção. Todos devem estar aos pés da cruz, ricos e pobres, todos têm a mesma credencial em Jesus. Não importa o que nós temos, o que importa é o que nós somos em Jesus. E Paulo está colocando isso, a demonstração, a história que nos uniu foi que, desde o início, o evangelho que foi pregado, vocês receberam. Vocês amaram esta mensagem. E Paulo quer evidenciar esse início para colocar justamente a sua gratidão diante dessas ofertas, porque este evangelho, esta cooperação desde o início, que Paulo tinha muito nítido em sua mente, desde o início eles contribuíram até agora, quando ele estava preso. Esse é o ponto de Paulo, do porquê ele quer evidenciar a sua gratidão, que este evangelho, desde o início, Paulo quer dizer isso. Vocês receberam o meu evangelho, mas esse evangelho, a evidência, essa contribuição de vocês começou desde o início. Ele vai dizer, quando eu parti da Macedônia. Então Paulo vai continuar e vai afirmar o resultado dessa parceria. Ele quer dizer, essa parceria está desde o início. Quando vocês receberam o evangelho. E os primeiros frutos nesse relacionamento, quando eu parti da Macedônia, vocês sabem muito bem que nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até agora para Tessalônica, veja, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então Paulo quer demonstrar desde o início a preocupação desses irmãos, e ele demonstra isso dizendo o seguinte: Filipos foi a única igreja com a qual Paulo entrou numa amizade. E o interessante é que quando a gente olha esse versículo, essa questão aqui dessa expressão, dar e receber, o contexto aqui era uma amizade contratual. No contexto daquela época, alguns comentaristas vão dizer que Paulo está utilizando uma metáfora ou uma figura de linguagem naquela época de uma questão econômica, financeira. É uma palavra de uma questão de que quando a gente fala ela, automaticamente há reciprocidade, ou seja, eu dou, mas eu também recebo. E alguns intitulam essa questão de dar e receber amizade contratual. Não é que eles tinham um contrato no seguinte, de que vai iniciar e vai acabar. Não é esse o ponto de Paulo. Apenas ele quer afirmar que havia um contrato no sentido de um relacionamento, de que tanto ele recebia e aqueles irmãos davam alguma coisa. Então tinha essa relação, essa linguagem, uma amizade contratual, e isso é muito interessante porque Paulo está utilizando isso para mostrar essa intimidade que eles possuíam em seus relacionamentos. Então era algo bastante pessoal, uma amizade contratual. Eles entraram nessa espécie aqui, e a gente pode utilizar, já que é uma figura de linguagem, uma metáfora, como se eles estivessem em um banco, no tocante, ou no que se refere a dar e receber. Ou seja, eles abriram uma conta com Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês abriram uma conta comigo, e eu tenho crédito. Eu estou recebendo de vocês, né? Eles estavam dando. Eu estou em débito com vocês, porque eu tenho recebido muito. Não somente uma vez, mas 2 vezes vocês me abençoaram. E esse entendimento, se os irmãos olharem para o texto, é corroborado pela extensão da metáfora, da amizade contratual, no versículo 17. Porque Paulo vai falar de juros, o fruto que aumenta o vosso crédito. Ele vai expandir e dizer que Deus vai nos recompensar. Vocês me abençoaram no tocante a dar e receber, e também vocês vão receber de Deus. Há uma reciprocidade divina também. Deus vai dar tudo o que é justo para vocês, porque vocês estão investindo na obra. Então esse é o ponto de Paulo, aqui, os juros que está se acumulando. Então, da mesma forma que há uma conta desses irmãos com Paulo, expandindo a metáfora, há uma conta nossa com Deus.
Nós estamos dando, e nós estamos aumentando os nossos juros das nossas recompensas que nós teremos diante daquilo que Deus nos entregará. Então esse é o progresso aqui de Paulo, essa reciprocidade social, nos versículos 15 e 16, mas também essa reciprocidade divina que a gente vai ver já já no versículo 17. Então o que é que Paulo está dizendo, né? Paulo demonstra que este bom relacionamento que eles tinham era evidenciado através dessa amizade. Onde é que estava a amizade deles? No tocante a dar. E Paulo recebia e aqui agradecendo perante esses irmãos. Quando a gente olha para Atos, capítulo 16, 17, a gente observa que Paulo chega em Filipos, ele parte, para Bereia na sua jornada, depois ele chega em Atenas. Basicamente aqui o progresso para a gente observar o que é que Paulo... Porque Paulo, quando fala tudo isso, partir da Macedônia, esses irmãos estavam lembrando de todo o progresso missionário de Paulo. Então Paulo partiu daqui com muitas tribulações, chegou na Bereia, chegou em Atenas, chegou em Corinto, capítulo 18, vai nos informar isso. E a Bíblia nos diz, em Atos 18, versículo 3, o seguinte: quando, essa questão de partir da Macedônia, ele vai dizer que quando ele chega em Corinto, ele está se sustentando, fabricando tendas. Porque Paulo não queria ser pesado para alguns irmãos, e Paulo queria tirar a percepção de alguns de que ele chegava para ser um peso para certas pessoas. Porque, como eu expliquei na pregação passada, alguns falsos apóstolos usufruíam dos irmãos, chegavam e diziam que eram missionários, apóstolos, e roubavam certos irmãos. E Paulo, para tirar toda essa noção que ele estava trabalhando por conta do sustento, em alguns contextos, para que não fosse pesado para alguns irmãos, ele preferiu fabricar tendas. Mas o interessante é que no próprio livro de Atos, no capítulo 18, no versículo 5, nos diz que depois desse processo de que ele está fabricando tendas, a Bíblia nos diz que Paulo depois, quando Timóteo e Silas chegaram da Macedônia, região de Filipos, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Então aqueles irmãos entenderam, nós podemos contribuir com o apóstolo Paulo. Ele pode sair ou ter um tempo maior na exclusividade da pregação. E alguns acreditam, e alguns interpretam que Silas e Timóteo trouxeram essas ofertas de Filipos. Por quê? Porque Paulo vai dizer, não foi somente uma vez, mas duas. Então Paulo começa a se dedicar em tempo integral à pregação do Evangelho. E aqui, meus irmãos, algumas coisas nos chamam a atenção. Na relação da igreja com missionários, por exemplo, que não significa que toda a igreja deva ajudar todos os missionários. Está muito nítido que Paulo, quando chegou em Tessalônica, a igreja de Tessalônica também era uma igreja pessoal. Quando ele fala, nenhuma outra igreja, ele estava lá pregando o evangelho, mas não recebia ofertas daquela igreja. Ele não queria ser pesado. Ele chegou em Corinto, que era uma igreja rica, e não recebeu oferta. E Paulo não está reclamando. Ele está fabricando tenda. Ele está trabalhando. Ele está pregando o evangelho. Mas outras igrejas que entendem o seu papel contribuem com o evangelho de Jesus. Então isso é muito interessante quando a gente olha aqui para essa relação da igreja com os missionários, dessa questão das ofertas, porque Paulo entendia todas essas relações. Todos os contextos devem ser colocados, todas as necessidades devem ser vistas de maneira transparente no Evangelho de Cristo. E Paulo nos ensina isso, essas coisas no Evangelho de Cristo, essa reciprocidade que somente essa igreja, alguns vão dizer que só teve uma igreja que contribuiu de maneira, vamos dizer, contínua com o apóstolo Paulo, que foi a igreja de Filipos. A gente não sabe se depois Filipos deixou de ofertar, mas a gente viu na pregação passada que vos faltava a oportunidade de contribuir de maneira contínua em certo período, e Paulo não ficou ingrato com isso. Ele disse, eu sei do sentimento que vocês têm por mim, mas não esqueçam que o meu contentamento ainda existe em Jesus. Então há uma relação aqui da igreja na percepção missionária de que nós devemos ter diante dos nossos missionários, mas também os missionários em serem contentes com Jesus quando as ofertas não chegarem. Porque o contexto da igreja possa ser que não consigamos trazer tudo que nós
temos o desejo, a necessidade entre nós no Evangelho precisa ser colocada em primeiro lugar. Qual é a nossa necessidade no Evangelho? A direção de Deus no momento é esta. Então, tanto a igreja, nessa reciprocidade, como os missionários precisam entender cada papel, cada contexto, para que possamos, em primeiro lugar, não é desmerecer, não é minimizar ninguém, mas o Evangelho em primeiro lugar, o que é que ele nos diz? E Paulo entendeu muito bem isso. E Paulo está nos ensinando isso, é algo bem transparente para ele. Ele está aqui alegre, contente, dizendo: agradeço, estou alegre, vocês contribuíram e por isso estou feliz. Mas veja, em Tessalônica, estava lá pregando, mas ele não recebeu ofertas. E isso é muito interessante, essa questão das finanças, né? Que é um assunto muito complicado, é um assunto que nem todos querem falar. E eu estava lendo alguns escritos e um certo pregador disse o seguinte, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Existem alguns cães que Satanás coloca para alguns pregadores ou algumas igrejas, né? 3 cães que ficam ali ferozes. É o dinheiro, o sexo e o poder. E desses 3 ele diz, o que é mais complicado falar é as finanças. O sexo, todo mundo sabe, né? Marido de uma só mulher, a gente deve ser fiel à nossa esposa, as esposas aos seus maridos. Os jovens devem se purificar mais e mais para casarem virgens do Senhor, amém? Graças a Deus, está todo mundo ligado, né? Todo esse processo da fidelidade, o poder também, a gente sabe que o poder, o domínio, né, é algo prejudicial, mas finanças, pastor, é algo complicado. Pastor, pregar sobre finanças, falar sobre finanças, é teologia da prosperidade? Não, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia abre e fala de finanças assim, de maneira transparente. Jesus vai dizer, não amem as riquezas, vocês devem abençoar o povo de Deus, vocês devem amar aquilo que o Senhor tem para vocês, mas entregar. Então Paulo está nos ensinando aqui até nós sairmos um pouco das nossas posses, né, no tocante a dar e receber. Esses irmãos eram uma igreja que estava começando, mas desde o início, uma pequena congregação já tinha a percepção que tinha que ajudar o missionário, o apóstolo Paulo, porque ele foi uma pessoa que contribuiu em nossa relação. Então a gente precisa falar mais, entender mais sobre essa questão das finanças em nossos relacionamentos, né? Isso é muito importante. Quem sabe uma mensagem futura sobre essa temática das finanças, acerca dos dízimos e ofertas, acerca do relacionamento da igreja com outras igrejas, congregações e etc. Mas a gente tem aqui alguns princípios interessantes, que a gente não pode fugir, que a gente tem que ver. E às vezes toca a ferida, mas a gente precisa falar. É algo que está nítido. E Paulo ele fala isso de maneira transparente, algo tranquilo para ele. E a gente precisa também ter essa tranquilidade, colocarmos o Evangelho e deixarmos muitas vezes os nossos desejos, as nossas percepções de lado e tirar algumas noções, né? Como às vezes se a igreja não contribuir, não é missionária. E assim sucessivamente. Então tem muita coisa que a gente pode tocar aqui, muitas aplicações interessantes para a gente tirar algumas conclusões, tá bom? Mas o versículo 17, a gente observa diante dessa reciprocidade entre eles, né, no tocante a dar e receber, o grande ponto de Paulo, veja só, mais uma vez, Paulo vai afastar qualquer percepção de que ele estava interessado apenas no dinheiro dos filipenses. Mais uma vez, ele vai afirmar aqui, veja aqui no versículo 11, ele diz assim, digo isto, não, essa expressão não é muito interessante, não por causa da pobreza, está dizendo o seguinte, vocês contribuíram no meu ministério, mas eu quero que vocês saibam, não é por causa da minha necessidade, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então a gente já viu isso. Os irmãos não vieram para a pregação passada, assista o YouTube, amém? Os irmãos estão, a cada dia se esforçando para colocar as mensagens, para que a gente possa continuar o progresso das meditações, a gente relembrar. Mas é sempre bom também a gente revisar para a gente seguir o progresso aqui do pensamento de Paulo. E mais uma vez ele vai fazer a mesma coisa, a expressão não, dando essa ênfase. Não que eu procure, ou seja, estou agradecendo a vocês, e mais uma vez eu quero enfatizar, tirar toda a percepção. Paulo interrompe mais uma vez a sua questão da gratidão com esse qualificador para tirar mal entendido, ou maus entendidos. Qual é o qualificador? Não. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa, veja como Paulo aqui, esse pastor, esse missionário, a forma como ele coloca essa gratidão, né? Eu não estou procurando o donativo, mas eu quero que vocês saibam que diante dessa gratidão, o que me interessa é o fruto
que aumente o vosso crédito. É o fruto que aumente o vosso crédito. Então, o que eu falei agora há pouco, Paulo retoma a metáfora da amizade contratual, dessa questão do comércio, de dar e receber. Ele diz o seguinte: vocês abriram uma conta comigo, e vocês também, diante disso, saibam que o que me interessa é o fruto de vocês com Deus. Vocês têm essa conta com Deus. Então, contexto financeiro, né? A palavra fruto aqui significa lucro, juros. Então, o que me interessa é os juros, que aumenta o vosso crédito. Então, Paulo entende que esse dar desses irmãos, essas ofertas que eles estão contribuindo, é uma expressão de amor do evangelho operando neles e é uma demonstração de frutificação. Vocês estão frutificando. Vocês estão entrando no registro da contabilidade divina. O vosso crédito está aumentando. E é essa a minha preocupação. É o fruto de vocês, essa expressão completa até a vinda de Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Uma questão significativa. Vocês estão acumulando. Esse é o ponto dele. Vocês estão acumulando. Como é que vocês estão acumulando? Esse fruto, essas ofertas, essa intenção de contribuir. E Deus retribuirá esse investimento. Está aumentando. Essa questão de aumentar o vosso crédito, eu entendo aqui, e outros comentaristas também, que este acúmulo é até a vinda de Jesus. A recompensa que Paulo está focando aqui, não é uma recompensa tipo, eles estavam contribuindo e irão receber muitas bênçãos. Isso pode estar no texto. Só que o ponto de Paulo é o seguinte: vocês estão aumentando o vosso crédito, vossos juros, para a grande recompensa escatológica. Chegará o dia que Deus prestará contas nessa contabilidade divina, e Ele vai dar de maneira justa o que vocês merecem, o que vocês possuem diante deste acúmulo, desses juros, desse fruto que está aumentando. Então o ponto de Paulo é: vocês devem continuar frutificando. Frutifiquem, continuem, não para o meu próprio benefício. Eu sou abençoado, mas é algo secundário. No final das contas, quem está sendo abençoado são vocês, porque vocês estão demonstrando a frutificação em suas posses e em seus corações. Hoje teremos basicamente duas aplicações. Amém? Eita, estão dormindo ou estão comigo? Amém. Primeira aplicação. Devemos ter comunhão com as necessidades dos outros. É a primeira aplicação. Devemos ter comunhão com as necessidades dos outros. Paulo informa que essas ofertas foram importantes para o seu ministério. E aqui nós aprendemos um princípio muito importante, que a gente precisa ter em nossos corações, nessa necessidade uns dos outros. É o princípio da generosidade. Essa igreja era uma igreja generosa. A generosidade deles foi além do mero sentimento. Não apenas a incumbência de dar, mas a importância de saber como estava Paulo. Enviando até um próprio membro da igreja, Epafrodito, que quase morre. Epafrodito foi lá, um servo fiel, enviando essas ofertas. E através de tudo isso, demonstrando de maneira tangível o princípio da generosidade. Eles apoiaram o ministério de Paulo por meio deste apoio financeiro. E essa generosidade, Paulo nos ensina nessa expressão, dar e receber. A importância de trocar. Ou seja, de você não somente receber, mas também de você dar. Nós somos pessoas que gostamos muito de receber, não é isso? É muito bom
nós estarmos sentados em nosso banco, recebermos uma palavra de Deus, enchermos o nosso coração, sermos abençoados de posses, enfim, tudo aquilo que Deus nos abençoa segundo a sua graça, a sua bênção, mas nós devemos amar também compartilhar. Compartilhar. E para nós compartilharmos as bênçãos com outros, precisamos nos desprender de muitas coisas que nós temos. Precisamos da generosidade, que o Espírito Santo nos dá isso. Pois cremos que o Espírito Santo está operando na igreja, é o seu corpo. E o seu corpo requer mutualidade, reciprocidade entre nós, parceria, eu gosto dessa palavra. Parceria entre nós de maneira conjunta. Não queira ser apenas um cliente ou um consumidor, que chega aos domingos e consome tudo, mas quando sai, na semana não quer compartilhar nada. Não faça isso. Você que está recebendo, queira fazer como a igreja de Filipos, se desprender, mortificar algo, dar. E dar muitas vezes dói, né? Porque o coração está no bolso. E às vezes a gente precisa cortar o coração, botar a mão no bolso e deixar Jesus abençoar as nossas vidas, para que a gente também possa compartilhar as bênçãos que Deus tem feito. Porque, irmãos, no final das contas, nós iremos usufruir da bênção de Deus, sermos canais de bênção em nossas vidas, estarmos conectados uns aos outros. E além desse princípio da generosidade, eu aprendo aqui a importância da intimidade. Somos irmãos em Cristo, temos uma parceria no Evangelho, e eu particularmente quero ver você crescer, quero ver você se arrependendo dos seus pecados, quero ver você perdoando uns aos outros, quero ver você a cada dia se unificando no Evangelho de Cristo, evangelizando as nações, evangelizando os povos. Eu também quero receber de vocês instrução, advertência. Meus irmãos, essa questão de dar e receber, a gente pode expandir isso. Essa generosidade aqui não significa simplesmente as nossas posses, mas dar e receber no perdão, na oração, na questão bíblica. Pastor, irmão, como é que eu posso entender esse versículo? Me ajude, ter humildade, chegar e dizer: meu irmão, eu estou precisando falar com você, eu preciso contribuir esse princípio da generosidade de dar e receber, porque o Evangelho nos une, nós somos íntimos, e intimidade, família, é algo transparente, ou deve ser. Um pai deve amar o seu filho de maneira transparente, a esposa deve se submeter ao seu esposo, o lar deve ser uma expressão da igreja, e entre nós não pode haver, meus irmãos, distanciamento. Isso é contra o plano de Deus. Em nossa igreja, que é o nosso lar, deve haver generosidade, compartilhamento, parceria. E eu resumo com essa palavra: intimidade. Intimidade. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Não estou dizendo que a gente deve, estar confessando, mas termos pessoas que a gente possa chegar, pessoas maduras na fé, porque esse é o plano de Deus, e a gente confessar os nossos pecados, os homens sendo abençoados com outros homens, os jovens aprendendo com os mais idosos, as irmãs da mesma forma. Esse é o plano de Deus, meus irmãos. Tito 2. Esse é o plano do Senhor, e essa igreja está fazendo isso de maneira distante. A gente tem toda a tecnologia hoje, mas o princípio da generosidade está distante. Então veja, não tem barreiras. O ponto é sermos generosos. Se a gente for generoso com o poder do Espírito, não terá barreiras. As barreiras serão levantadas apenas para demonstrar que nós iremos superar essas barreiras, porque o poder de Deus está entre nós. Então não esqueça, não queira ser apenas consumidor, queira também ser, vou colocar aqui, um grande vendedor, que tem o prazer de falar. Pai, deixa eu te compartilhar uma bênção, Deixa eu falar algo contigo, Sermos aqui trazendo essa imagem dessa amizade contratual, Nós temos essa amizade entre nós, a gente poder,
usufruir do cristianismo, né? Não seja um ninja, certo? Que você desaparece na semana, mas só aparece nos domingos. É o ninja gospel. A gente não foi chamado para ser ninja, irmãos. A gente foi chamado para sermos pessoas que sempre estão aqui vivas, transparentes, presentes. Essa é a expressão que eu queria utilizar. Devemos focar isso. Segunda coisa, segunda aplicação, o nosso investimento reflete a nossa espiritualidade. O nosso investimento reflete a nossa espiritualidade. Nós focamos agora há pouco que Paulo, ele coloca, né, esses juros, essa oferta, melhor dizendo, recompensa que eles vão ter. Mas Paulo também tem essa percepção de que a oferta deles é uma demonstração do relacionamento deles com Cristo. E quando Paulo fala aqui, preste atenção, esse fruto que aumenta, e Paulo se interessa por isso, ele quer nos dizer a ordem das prioridades. A ordem que é, primeiro, focarmos naquilo que Deus nos manda, deve continuar a crescer. Esse é o ponto de Paulo. O meu interesse é que o vosso fruto aumente, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: a oferta de vocês, o relacionamento que vocês têm com Jesus, a prioridade está correta. Vocês estão com aquilo que é correto diante do Senhor. Ou seja, a oferta, preste atenção, que eu recebi de vocês, que atendeu à minha saúde física, é uma evidência da saúde espiritual de vocês. Essa é a relação que Paulo está dizendo aqui. O fruto que aumente o meu interesse. Vocês devem perceber, irmãos de Filipos, que a minha saúde física que foi apaziguada é uma demonstração que esse investimento é uma demonstração da saúde espiritual de vocês. É uma evidência da nossa espiritualidade. Isso é muito importante para nós porque aquilo que pensamos, aquilo que focamos, aquilo que meditamos, e no caso aqui de Filipos, aquilo que eles estavam investindo, é uma demonstração das nossas prioridades. É aonde está o nosso coração. E Paulo, ele nos informa isso. Eu queria que os irmãos guardassem isso nos seus corações. Como pastor, eu posso saber o termômetro da minha espiritualidade? Como eu posso saber se estou na espiritualidade cristã? A minha resposta para você é: olhe para o que você tem investido. Olhe para onde está o seu pensamento. Olhe para onde está o seu bolso, né? Naquilo que você tem investido. A prioridade de janeiro a domingo, mas muitas vezes pouca contribuição naquilo que anseia a obra de Deus. É uma demonstração que nós estamos distantes das finanças em missões. Mas não somente isso. Aquilo que nós temos meditado, a nossa relação com as Escrituras, a leitura da Palavra de Deus, como é que anda o nosso fruto, o investimento, o crescimento, ou seja, tempo. Qual é o tempo que nós estamos nos dedicando à obra do Senhor? O ponto, meus irmãos, é esse: o que estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos dá? O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos entrega? E o que eu quero que os irmãos lembrem, não somente algo financeiro, mas algo além disso. O que estamos entregando para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa igreja, a nossa relação com patrão e empregado, como estamos nos comportando em nossas empresas, no trabalho. O que é que vocês jovens têm feito em seus colégios, na universidade? O que é que a gente tem investido? Aonde está o nosso fruto, a nossa espiritualidade? Olhe para o seu coração. É algo simples, básico, que a gente precisa observar. Que é algo muito interessante, que deve ser o nosso interesse. Paulo nos ensina isso. O nosso interesse
E aqui eu cito Mateus, que eu acho que é uma aplicação muito relacionada a isso que Paulo está dizendo. Nós não devemos acumular tesouros sobre a terra. Jesus vai dizer, as traças e as ferrugens corroem. O ladrão vem e rouba. É algo transitório, algo passageiro. Jesus vai dizer que a justiça no reino de Deus se desenvolve, isso é muito interessante, nos detalhes da vida. Os detalhes da vida, a minha vida pessoal, em tudo aquilo que eu toco, penso, ando, faço. Onde é que está a minha percepção, a minha cosmovisão, o meu entendimento de cristianismo? Cumprir os mandamentos de Deus, Jesus vai dizer, equivale a acumular tesouros nos céus. Ele vai continuar, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. É algo eterno. E o interessante, quando a gente lê Mateus capítulo 6, ele fala das orações que querem ser vistos pelos homens, ele vai dizer, ele já tem a recompensa. Vai dizer sobre as esmolas, que eles queriam ser vistos. Jesus vai dizer, ele já tem as recompensas, eles são vistos pelos homens. É algo passageiro, eles já são enaltecidos, eles estão sendo colocados nos holofotes da vida terrena. Mas Jesus vai dizer, essa não é a recompensa que eu quero para vocês. A recompensa que eu quero para vocês é a recompensa da eternidade. É lá onde deve estar o meu coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É aqui, meus irmãos, o nosso grande investimento, ou a nossa espiritualidade cristã. Coração em Jesus. Coração com Cristo. E através dessa relação com Jesus, o nosso coração nele, o nosso maior tesouro, nós teremos as recompensas. Ou as grandes recompensas. Você que nessa noite está aqui me ouvindo, eu queria fazer um alerta muito importante, meus irmãos, da nossa espiritualidade, nós que somos crentes também. Porque o Evangelho é para os crentes, é para todas as pessoas. A nossa espiritualidade precisa estar agarrada a Jesus de maneira real. Você que não é crente, saiba que a vida terrena é uma vida passageira. Não trará recompensa eterna no que tange a celeste, ou os céus para nós. Trará uma recompensa em condenação, fora da vontade divina no que tange a se arrependa dos seus pecados, ouça a minha voz, coloque o seu coração, este tesouro, no meu evangelho, e nós teremos todas as outras coisas em Cristo Jesus. Corra para Jesus. Você que está fraco, meu irmão, corra para Jesus. Coloque o seu coração em Jesus e você terá esta recompensa. E ninguém poderá roubar. Ninguém poderá tirar aquilo que você tem em Jesus. Ninguém, meus irmãos. Nós aprendemos aqui que na contabilidade divina, Deus jamais sonegará os dividendos espirituais. Jamais. Deus nos dará cada centavo, ou galardão aqui, tudo aquilo que nós fizemos para Ele. E Deus é tão maravilhoso que a gente, só a salvação, né, irmão, só está com Jesus, mas Deus é tão maravilhoso como um pai que quer motivar os seus filhos. Eu aprendi isso certa feita, aprendendo com um grande pregador, esse princípio do galardão, né? É um princípio que Deus nos motiva, Ele traz beleza, Ele traz cor no sentido de que nós vamos receber algo de Deus, recompensas eternas, que nos ajudem em nossa vida, né? De a gente muitas vezes, com os nossos filhos, né? Presentes que são interessantes, uma forma de motivá-lo, né? Deus faz isso conosco, mesmo na desobediência. Meu filho, se arrependa. Meu filho, eu tenho uma bênção para você. Meu filho, continue. Você tem uma coroa. Mas Jesus já tem uma salvação. Meu filho, mas eu quero dar além disso, para você se motivar e trabalhar em meu reino. Você perceber que é algo maravilhoso. A vida cristã, ela é algo repleta de muitas
bênçãos. Então, tudo é registrado nos livros da contabilidade divina. Não esqueça isso. Trazendo aqui de maneira odierna para os nossos dias, o grande contabilista, Deus. Ele sabe, tintim por tintim, ele sabe todo o seu investimento, ele conhece o seu coração, e ele dará cada centavo diante do seu investimento na obra de Deus, na sua vida. A sua recompensa é garantida diante do nosso Mestre. Amém? Baixe sua cabeça, por favor.